Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô vindo aqui nesse vídeo fazer um vídeo sobre o que é o intuito desse canal. Para quem está aqui me acompanhando, fazendo os estudos comigo de árvore genealógica bíblica, hoje eu vou fazer um vídeo aqui enquanto eu tô dirigindo sobre o maior intuito aqui do canal. É um canal que é para pregar sobre arrependimento e salvação. Esse é a ideia principal da mensagem, né? Eu ainda estou no começo aí dos estudos, comecei a estudar a Bíblia em janeiro de 2021. Então, os estudos bíblicos que eu já fiz, um foi no caminhão. Enquanto eu dirigia o caminhão, eu aproveitava para escutar a Bíblia. Então, durante 9 meses, desde a hora que eu acordava até a hora que eu parava de dirigir, eu escutava a Bíblia em áudios, ia tirando print da tela e fazendo uma anotação num caderno, na qual eu reuni vários versículos sobre o mesmo tema. Então, eu tenho um caderno mais ou menos dessa grossura, assim, cheio de temas. Por exemplo, versículo sobre casamento, versículo sobre salvação, versículo sobre marido respeitar a mulher, versículo sobre mulher respeitar o marido, versículo sobre tudo, várias coisas. Encheu um caderno. E eu consegui fazer essa leitura bíblica via áudio enquanto estava no caminhão. Um pouco mais de 9 meses eu levei para fazer isso. Aí depois eu terminei de ler lendo mesmo. E aí, a minha segunda leitura bíblica, que é a que eu tô fazendo agora, é para estudar a árvore genealógica bíblica. Então, esse estudo eu venho trazendo aqui no canal, em vários vídeos, e anotando, para vocês anotarem junto comigo, pra gente ir desvendando várias coisas. É uma forma também de você se prender mais na história bíblica, ver as sequências e ver como que as coisas aconteceram, quem é parente de quem. Mas o intuito, né, do canal, conforme eu vou ganhando mais experiência também para falar sobre esse assunto, né? Vamos indo. O intuito é falar sobre salvação e arrependimento. Salvação, depois que a gente lê a Bíblia, fica um pouco mais claro a ideia da salvação. Quando a gente não leu ainda a Bíblia, é muito complicado entender isso. Um minutinho só. Tô com a nenenzinha aqui no carro. E o arrependimento, ele é mais complicado ainda. Para quem não passou pelo processo de arrependimento, é muito complicado entender o que é arrependimento. Eu, por exemplo, não entendia o que era o tal do arrependimento antes de eu ter a minha experiência na estrada com Deus, na qual eu chamo de despertar, porque foram 3 dias de despertamento, digamos assim. Foram 3 dias que eu passei lá no caminhão em outro mundo, sabe? Começou assim, cair camadas e mais camadas dos olhos, e eu comecei a ver muitas coisas que eu ainda não tinha enxergado. Comecei a entender do nada, caiu assim um concreto da frente dos olhos e você começa a enxergar muita coisa. É uma experiência maravilhosa, porque você sente que saiu algemas das suas mãos, você se sente livre. Você, ao mesmo tempo que você tem muita informação e você não sabe o que fazer com ela, você se sente bem, porque você tá vendo o grau de mentira que a gente está inserido nesse mundo. E isso assusta um pouco, mas por outro lado você se sente liberto. Por isso que Jesus fala, quando você conhece a verdade, ela te liberta. Muita gente passa por um processo também, esse processo de despertar, de ver as coisas, de entender, né, o que tem por trás das coisas do mundo, do sistema, e passa a ficar com muito medo. E isso é natural também. Eu passei também por uma fase ali de um certo medo, né? Tipo, o que eu faço com toda essa informação agora que eu sei de tudo isso? Porque não tem pra onde correr, digamos assim, né? Mas isso eu ainda me fazia essas perguntas porque eu ainda não tinha lido a Bíblia. E aí depois, lendo a Bíblia, eu comecei a responder perguntas muito complexas, como por exemplo, por que estamos aqui, da onde a gente veio, para onde a gente vai, sabe? Essas perguntas que a gente, digamos assim, não tem resposta, né? Então, lendo a Bíblia, fechou as lacunas que eu tinha
nessa fase do meu despertar. Se você despertou para todas essas coisas e ainda não foi para a Bíblia, vai ler a Bíblia, porque a Bíblia vai te revelar muitas coisas, te responder muitas coisas. Se você não juntar esse despertar da Matrix, digamos assim, né, do sistema, dessas coisas, do mundo, com a parte espiritual da Bíblia, você vai acabar voltando à sua vida normal, como era. Então o seu processo de mudança, ele não vai acontecer, porque você não vai saber o que fazer. Você só consegue colar uma coisa na outra depois que você junta a Bíblia no meio disso tudo. E se você já nasceu em berço religioso, né, desde pequeno e tal, e mesmo assim passou pelo processo de despertar, é bom que leia a Bíblia novamente, mas você lendo, né, sem ver outra pessoa falando da Bíblia para você, é bom que você leia, porque a Bíblia, ela é muito clara e ela é muito literal nas palavras. Então é muito simples de qualquer pessoa ler e entender. Não é um livro impossível de entender. Às vezes as pessoas acham que elas só entendem a Bíblia se alguém explicar para elas. Não. A gente lê a Bíblia a partir do momento que a gente lê. É igual uma redação, é interpretar. Na verdade não é tanto interpretar, né? Está escrito ali e é aquilo. É muito simples. Mas basta ler. E essa parte do arrependimento, a gente só entende depois que a gente passa pelo processo de arrependimento. Eu mesmo falava, que arrependimento, o que é isso? Eu nunca matei ninguém, né? Nunca matei ninguém, por que eu tenho que me arrepender do quê? Porque quando a gente ainda não passou pelo processo, a gente acha que não fez nada de errado. Nós, no geral, né? Não, eu sou uma pessoa boa, não faço nada de mal pra ninguém, eu faço bem quando está ao meu alcance, eu sou uma pessoa do bem, então não tenho do que me arrepender. Já no caso de um assassino é diferente, né, digamos assim. Então a gente não se coloca como errado na história para ter que passar por um processo de arrependimento. Só que daí quando a gente passa por esse processo de arrependimento, que dá aquele estalo, que dá aquele despertar, que você sente mesmo uma coisa diferente, e você do dia pra noite muda da água pro vinho e fica até meio perdido nas ideias, porque várias coisas que você faz na sua vida começam a parar de fazer sentido pra você, porque você entendeu muita coisa que você faz não é mais importante. Você se arrepende das coisas que você acreditou que você não sabia que era mentira. É louco, é muito marcante. Você se arrepende de tatuagens que você fez e agora não dá mais pra apagar. Se for pra apagar, tem que fazer outro procedimento, que é como se fosse fazer outra tatuagem. Então assim, você começa a se arrepender porque você caiu em mentiras durante a sua vida, em baboseiras, assim, que você acreditou, que você caiu, e você fala, caramba, como eu fui enganado. Aí você se arrepende de ter sido enganado. É difícil explicar isso para quem não passou por esse processo. Quem passou por esse processo já entendeu que o arrependimento não é se colocar como culpado da situação, mas é um arrependimento genuíno, que você fala assim, poxa vida, eu errei, eu estava na ignorância quando eu errei, e mesmo assim eu estou arrependido de ter sido tão ignorante, digamos assim, sabe? Porque a palavra, a Bíblia, ela está no mundo desde que o mundo é mundo, e está até hoje aqui. Então assim, todo mundo tem acesso a uma Bíblia. Então a gente fala assim, gente, por mais, né, que o processo de despertar, ele é um chamado do Pai, né? O Pai te desperta a hora que Ele quer te despertar, a hora que Ele quer que você veja isso, que é quando isso vai acontecer na sua vida. E por mais que tem todo esse processo, a hora que você percebe nas mentiras que você caiu durante a sua vida inteira, que você começa a se arrepender mesmo não tendo, digamos, culpa, sabe? Quando a gente erra algo na ignorância, basicamente a gente erra porque não sabe, né? Erra na ignorância, erra por falta de conhecimento, mas erra. E a gente se arrepende de ter errado e de ter estado na ignorância. Esse é o sentimento de arrependimento. Então, estou aqui para falar um pouco do meu
minha experiência, né? O que aconteceu lá na estrada comigo em fevereiro de 2020. Eu fiquei 3 dias assim na inércia, sem saber o que fazer da vida. Nada mais fazia sentido pra mim. E foi muito louco, assim. Foi muito insano o que passou pela minha cabeça. Mas eu tô aqui pra compartilhar um pouquinho disso pra vocês. Para vocês também conhecer um pouco de como que isso ocorreu comigo, né? Porque com cada pessoa acontece diferente, num tempo diferente da vida. Aconteceu... Bom, demorou aí 30 e poucos anos para acontecer isso comigo. Então aí eu pensei, né? Poxa vida, há 30 anos eu estou no engano. Há 30 anos eu fui enganado em todos os sentidos da vida. Na escola, no sistema econômico, no sistema financeiro, no sistema educacional, na sociedade em si, no jeito que as coisas andam, na forma como o mundo gira, em tudo mesmo. Então aí também acaba rolando um contraste, né? Porque ao mesmo tempo que você começa a entender tudo isso, você não consegue simplesmente parar de viver sua vida. A gente tem a vida terrena aqui, a gente continua vivendo dentro da Matrix, é difícil de sair da Matrix. A gente teve uma experiência tentando sair da Matrix também, e dá certo até um ponto, mas você não consegue totalmente, porque o mundo ele funciona de uma forma que você tá totalmente dependente da Matrix. Não, assim, é muito difícil você estar completamente desligado dela. O mundo já trabalhou para isso acontecer, para você ficar dependente dela. Mas uma coisa é você estar na Matrix fisicamente, né? E outra coisa é você estar na Matrix mentalmente. Se você já conseguiu sair da Matrix mentalmente, e aí você continua vivendo a sua vida física, porque é isso que tem que acontecer, você tá vivo, você tem que viver. Mas o importante é você não voltar para a Matrix dentro da sua mentalidade. E a partir do momento que acontecer, se despertar, você se apegar com Deus e a partir daí estudar a Bíblia e tentar se aproximar cada vez mais do reino dos céus. E tentar buscar na Bíblia o que Deus quer da gente, o que Deus quer de mim, né? Aonde que eu encontro na Bíblia o que Deus quer da minha vida, de mim. E lá na Bíblia você começa a ler em Gênesis e vai lendo um capítulo por dia, meio capítulo por dia, mas leia, né? Começa a Bíblia do começo, leia do Gênesis ao Apocalipse. É um livro grande, é muita informação, é muita coisa para absorver, mas leia porque todo mundo consegue ler a Bíblia. A Bíblia foi traduzida para todos os idiomas, todos, então todo mundo consegue ler a Bíblia. É só querer. E ela responde muitas coisas pra gente. Se a gente não consegue absorver tudo na primeira leitura, leia mais uma vez e leia outra. E cada vez que você vai lendo, você também pode buscar um estudo. Dessa vez eu vou ler a Bíblia para tentar encontrar o que Deus quer de mim. E aí você vai encontrar respostas. Agora eu vou ler a Bíblia, que nem eu tô fazendo agora, para fazer a árvore genealógica bíblica, porque eu quero saber quem era parente de quem. Agora eu vou fazer uma leitura bíblica voltada para saber como que eu posso organizar o meu casamento, porque na Bíblia tem conselhos para tudo e para todos. Agora eu quero fazer uma leitura bíblica baseado no que Jesus ensinou. E assim você vai indo e vai fazendo essas leituras. A Bíblia é um livro demorado para ler, mas coloque um foco na leitura, e toda vez que você lê, você vai buscando esse foco, porque ler por ler, a pessoa acaba não terminando de ler. Então leia buscando alguma informação. Sabe aquela pergunta que você tem lá no fundo da gaveta, que é aquelas perguntas difíceis que ninguém consegue responder? A Bíblia vai conseguir, porque quando a gente se aproxima da palavra de Deus, a gente alimenta a nossa fé. Então eu tenho certeza que lendo a Bíblia você vai conseguir responder muita coisa. E vai ter aquelas coisas também que a gente não entende de primeira, não entende de segunda, não entende de terceira, mas uma hora você vai entender tudo. E vai entendendo, né? Nem que seja de pouquinho em pouquinho, mas a Bíblia é o livro para estudar. Se a gente, vamos supor, viver 80 anos, em 80 anos a gente não consegue estudar a Bíblia inteira, de tanta coisa que tem para estudar na Bíblia. Você pode estudar geografia na Bíblia, você pode estudar ciências na Bíblia, você pode estudar
relação interpessoal na Bíblia. Você pode estudar para você ter mais coragem, para você ser uma pessoa melhor, para você ser uma pessoa mais calma, para você ser uma pessoa mais forte. Você pode estudar várias coisas na Bíblia, você pode tirar muita coisa de lá. Então escolha um tema e vá procurar na Bíblia, mas comece lendo do começo, comece lendo de Gênesis a Apocalipse, porque a Bíblia é um livro, né? Então ela começa em Gênesis e ela termina em Apocalipse, e o começo conversa com o fim. Então é muito importante ter a leitura toda. Mas é isso aí, o vídeo já vai ficando muito longo. Eu tô aqui só para dar uma vontade assim que me deu de falar, né, sobre o intuito aqui do meu canal bíblico. E é isso, pessoal. Fiquem todos na paz de Deus. E o meu conselho para vocês é: leia a Bíblia, tenta entender sobre a salvação, sobre o arrependimento, e devagarinho essas coisas vão vindo e vão clareando na nossa cabeça. Beijo e fiquem todos na paz. Em nome do nosso Salvador, Messias, Yahushua HaMashiach, fiquem na paz do nosso Senhor e Pai Yahweh. Amém. Tchau, tchau.